Então, bem-vindos. Eu sou a Ana Bacarini, sou apresentadora e diretora do Tempo de Ócio. Estou aqui com a Juliana Lima, que é fotógrafa e idealizadora da exposição Dual, e com o Alisson Carvalho, que é fotógrafo, artista plástico e expositor aqui da exposição. E hoje o nosso papo é sobre o caos oculto, o impacto de outras culturas em nossa essência. E para começar essa conversa, eu acho que é legal a gente abordar um pouco sobre o conceito de caos, né? O que é esse caos oculto que a gente está falando, né? No senso comum, o caos é visto como uma bagunça, desordem, e na mitologia ele é visto como que precede a criação do universo. Enfim, existem várias abordagens em cada cultura, né? E cada cultura realmente tem a sua. Então, eu quero propor para nesse começo de conversa a gente falar um pouco sobre esse caos oculto em cada cultura. Então, para começar, né, como que vocês enxergam esse caos oculto em cada cultura? Alisson, o que você vê disso assim? Eu não tenho como falar automaticamente ou de forma geral de cada cultura que eu tenho visitado, porque o impacto cada uma vai promover. Eu acho que eu vou preferir falar das que mais me impactaram, talvez. Essa questão da própria abordagem do caos, enquanto a ideia da desconstrução, da construção. Na verdade, a construção para desconstruir ou desconstruir para construir, né? Vai passar bem dentro dessa linha filosófica, bem dentro dessa linha de observação. Eu percebo no caos que ele tem essa questão da dualidade, propriamente dito, da criação e da desconstrução. Da criação, e ele, claro que a gente não tem como descriar as coisas. A partir do momento que elas existem, elas precisam ser aprimoradas, elas precisam ser entendidas, elas precisam ser observadas. E daí vem as reflexões que hoje nos atingem de forma construtiva. Sim, eu acho muito interessante como o caos, assim, ele pode... Né, eu achei muito legal quando eu estava pesquisando mais sobre o assunto, essa questão de o caos preceder a criação do universo, né? E eu acho que está um pouco ligado, né? Isso é muito interessante, porque existe essa questão, né, do caos preceder essa criação do universo e era visto como um vazio primordial, né? E aí, depois de um tempo, o caos... Ele mudou um pouco, né, esse conceito dele, e aí ele veio para essa questão da desorganização, né? E essa desorganização, para mim, essa questão do caos, ela depende muito da maneira como que cada um quer enxergar isso, né? Igual o Alisson falou muito bem, é difícil a gente falar isso citando todas as culturas, né? Porque cada uma vai enxergar de uma maneira, assim como dentro também de uma cultura única, as pessoas também vão enxergar de maneiras diferentes. Dentro de um mesmo momento da história, né? Como a pandemia hoje, né? É o que a gente está vivendo, que é um momento histórico muito forte, as pessoas também estão vivendo de acordo com o que cada uma consegue, né, lidar com aquele momento, com o seu caos, que pode ser levado, né, em diversos momentos para coisas extremamente desorganizadas e caóticas mesmo, ou podem ser vistas de maneiras diferentes, né? Um exemplo que eu acho legal citar aqui foi uma experiência que me marcou muito, uma das que mais me marcaram, né, nas minhas vivências e nas minhas viagens, que foi na Índia. A Índia é o país, para mim, mais caótico e desorganizado, né? O trânsito, ele não tem mão, não tem contramão, tem vaca na rua, tem gente, tem, né, assim, é aquela coisa que na hora que você olha, todo mundo buzinando, inclusive eles têm uma placa, né, atrás dos caminhões que falam please horn, que é, né, assim, por favor, buzine. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, para de buzinar. Mas que para eles isso é muito comum, né? E quando eu fui para Varanasi, que para mim foi a cidade que mais demonstra isso, né, esse caos, e quando eu vivenciei isso lá e vi que na escadaria de Varanasi, que leva para o rio Ganges, as pessoas que estão ali, que têm
doenças graves, né? Eles ainda na época tinham muita lepra. E eles sentavam ali, porque era um lugar sagrado, para esperar a morte. Então, e eles se sentiam extremamente sortudos com isso, por poderem estar ali nesse lugar sagrado para o hinduísmo. Isso é, assim, incrível. E aí me faz pensar, né? O que é o caos? O caos é para cada um. Aquilo ali que eu estava vendo como caótico, para eles é extremamente sagrado, sabe? Então é muito a maneira que a gente consegue enxergar, né? Sim, eu acho que é muito interessante pensar nessas linguagens, né? Porque cada pessoa e aí cada cultura tem a sua linguagem das coisas. Então, quando você me traz isso, é muito interessante porque dentro daquela cultura, dentro daquele universo, faz sentido que as coisas fluam daquela maneira. Exatamente. Né? E aí, pegando um pouquinho assim nesse gancho dessa vivência de vocês, né? Por que vocês dois aqui hoje, né? Porque o trabalho de vocês tem em comum justamente esse encantamento pelo outro, né? E é um olhar curioso pela diversidade, né? Esse contato com culturas diferentes, eu vejo que é uma coisa que interessa para vocês. Então, eu queria entender um pouco assim, como que esse impacto do caos, assim, como que o caos impacta tanto na essência pessoal de vocês, quanto também na profissional. Se é que a gente pode dividir, né? Que eu acho que, enquanto artistas, assim, é difícil dividir o que é pessoal, o que é profissional, né? Com certeza. Eu acredito que até mesmo pelas construções que essas experiências promovem, sabe? Eu tinha escolhido uma história muito peculiar para poder falar a respeito de uma vivência da África aqui no Brasil, né, com os meninos que eu fotografei, para um projeto que eu desenvolvi relacionado a relações entre Brasil e África, essas afinidades que nos promovem essa explosão de cultura, de movimento, de tudo que ela representa. Mas eu estou pensando, enquanto a Ju falava, eu estava pensando no que eu vivenciei em Petrolina, sabe? Que mesmo estando dentro do nosso território nacional, a própria cultura tem um poder tão grande de transformar, sabe? Eu acho que os impactos maiores que eu tive e que eu consegui perceber como essas questões regionais, elas são tão fortes e tão presentes que a mim me faz apaixonar, me promove essa questão que ultrapassa o trabalho de ir somente por registrar. Ela consegue alcançar, pelo menos comigo, ela consegue me alcançar, e acredito com a Ju também, porque é uma construção muito próxima. Ela nos faz apaixonar pelas pessoas pelas quais nós trabalhamos, por entender mais essas regionalidades que o Brasil compreende sem um país do tamanho que é. Todas as diferenças que ocupam os lugares que ocupam. E o que me impacta de forma maior é a hospitalidade, né, do povo nordestino, como eles nos recebem, como nós somos abordados, como somos respeitados, sabe? Como é importante entender a força desse povo que construiu o país e que constrói de forma tão significativa tudo que compreende, tudo que a gente entende como sucesso de música, eles estão presentes, sucesso no humor, eles estão presentes, sucesso em construções, eles estão presentes, e sucesso inclusive na forma de se expressar, porque quando você vai dentro da cultura, você vai para essa questão do folclore, do que é regional, sabe? Até mesmo pelo aspecto gastronômico, da comida que cria um caos. Quando eu cheguei em Petrolina, eles me falaram que aqui é o bodódromo. O bodódromo? Como é o bodódromo? É um lugar que aqui tem a feira, que eles vendem, a gente faz comida, a gente come. Eu falei, me leva, deixa eu conhecer. E eu comi bode de tudo quanto é jeito, né? Conseguiu comer bode porque eu não consegui. Você não comeu? Não, sabe por quê? Desculpa te interromper, porque eles falaram que não tinha carne de bode para vender porque era ruim. Como assim? Nossa, não. No bodódromo, no restaurante Bode Isaías. Não, eu comi de tudo um pouco, experimentando de tudo um pouco. E eu pude experimentar também, não só a comida que estava sendo feita ali de forma turística, que sofre um pouco de adaptação. Quando você vai no hotel, o cardápio é continentalizado, então não é uma questão regional muitas vezes, é o regional com algumas modificações de construção para agradar mais ou menos a todo mundo. Mas quando você come na casa, né, do senhor, o exemplo do senhor Anselmo,
ou do senhor João, ou da senhora Maria, que é o comum, né, Dona Rita, e que você come com o tempero que ela come, com a maneira que ela faz, como aquilo impacta. E quando você é recebido dentro da casa de um coigual, você percebe que ali não tem, ele não está te olhando porque você é diferente, ele está te recebendo porque é costume dele te receber assim. Eu acho que essa construção, para mim, é o que gerou em mim essa necessidade de ser hospitaleiro. Sabe, a cultura deles me impactou de tal forma que eu quero receber as pessoas sempre como as pessoas mais íntimas, por mais distantes que elas possam parecer. É um encantamento que te leva a querer encantar as pessoas, Sim. né? E o que eu acho legal é que aí eu acho que é um ponto de encontro entre arte e cultura. Porque se a gente for parar para pensar, um dos objetivos da arte é o encantamento, né? É a provocação, é o desconforto, mas é nesse lugar do encantamento. E aí, você falando isso, a cultura também tem esse lugar, né? A viagem tem esse lugar, né? E o trabalho de vocês está muito ligado à viagem. Você já foi para mais de 40 países, né, Ju? Foi. E como é que é isso para você, assim? Na verdade, assim, essa questão vem desde que eu nasci, porque meus pais são muito apaixonados com viagem, então eles sempre me levaram, né, para vários lugares. Nem na metade eu fui como fotógrafa, né, não tinha ainda essa questão profissional. E, na verdade, hoje também ainda não tem, por mais que isso tenha virado minha profissão. Para mim é muito além disso. Para mim é uma vivência. Em primeiro lugar, a fotografia é uma consequência, né? Igual, sei lá, quando eu fui para a tribo agora, né, em julho do ano passado, foi exatamente isso. A pessoa que eu fui para a tribo Calataus, lá no Xingu. Foi muito incrível. E aí a pessoa queria, né, quem me levou, né, queria que eu fosse com um projeto e tudo mais. Eu falei, eu não posso ir com um projeto, porque isso me amarra. Eu não consigo trabalhar amarrada, eu tenho que trabalhar livre. E aí a consequência disso, né, a gente vê depois, né, é simplesmente uma consequência. Mas eu achei interessante essa sua pergunta, né, porque realmente não dá pra gente separar a nossa essência do nosso profissional nesse quesito, né, na arte, da gente fazer ali qualquer tipo de arte, né, igual o Alisson agora está fazendo algumas esculturas lindas, e eu vejo exatamente isso, assim, dele colocando ali toda a paixão, ou a raiva, ou, sabe, assim, naquele momento, um negócio muito intrínseco. Sim. E para mim o principal disso dentro de uma cultura, né, da gente viajar tanto, da gente conseguir conviver com vários tipos de cultura, é que no final das contas a gente acaba percebendo que não existe diferença entre as pessoas. Existem as diferenças culturais, né, existem as diferenças de cor, de idioma, enfim, de várias outras coisas, mas as pessoas, a essência das pessoas é exatamente a mesma, né? Não existe essa diferença. E isso, para mim, é o principal de conhecer outras culturas, de conhecer outros lugares, da gente saber que é todo mundo realmente no mesmo barco, né? E aí você aprende a respeitar todo mundo também. Eu acho isso muito incrível, assim, e aí duas coisas. Quando você voltou dessa viagem, eu lembro que a gente conversou. E aí, eu, muito cheia dos conceitos, né, e tal, tava falando que o conceito de chamar os índios de índios já não podia ser assim, que eu tinha lido uma reportagem, que aí tinha que ser, tipo, nativos e tal. E a Ju falou assim comigo, não, eles são pessoas, tipo assim, isso nem cabe aqui, sabe? E eu acho isso muito legal, pensando na universalidade da poesia e da arte, porque, assim, quando você lê um poema, esse poema só faz sentido para você pelo que você viveu. E muitas vezes a arte e os poemas e o que inspira os artistas a produzirem é esse lugar do universal, do que é comum para todos, dessa essência. Então é nesse lugar que o encantamento cativa mesmo, né? Eu gosto muito disso, assim. E aí, voltando um pouquinho, assim, para essa ideia do caos e tudo, uma perspectiva que eu acho muito interessante é o equilíbrio das coisas, né? Que, assim, existe um pensamento que diz, assim, que
o mesmo tanto de coisa boa que vem no momento, vem o mesmo tanto de coisa ruim e vice-versa. E aqui na exposição, né, eu acho que a gente trabalha um pouco dessa ideia, assim, ou seja, né, quando há algo muito caótico acontecendo, também tem algo muito essencial, muito especial ao mesmo tempo. E aí eu queria saber como que vocês enxergam essa perspectiva, né? Queria ver se a gente consegue associar um pouquinho com a exposição, assim. E é isso. Eu tá mandando bem, eu tô aqui aprendendo, eu tô só bebendo da aguinha dela. Olha, eu acredito que o caos não sobreviveria sem a essência, porque ele se transforma, então são partes construtivas de ambos. Eu acho que o encantamento, voltando só a uma questão antes, o encantamento também vai de quem se deixa encantar, porque eu posso passar de maneira muito impermeável a isso. Eu posso passar de uma maneira muito negligente. A vida não nos permitiria essa negligência, porque, igual eu disse, ela tem uma capacidade incrível de nos dar forma, de contorcer, de retorcer, sabe, de nos trazer a essa reflexão forçada. Existe um ditado, se não é pelo amor, é pela dor, e isso não deixaria de caber aqui de uma forma tão apropriada, exatamente por isso. Passar por todas essas vivências, por todas essas percepções, de forma tão impermeável, é se negar ao crescimento, é se negar, sabe, eu não quero crescer, eu não quero ver de outra forma, eu quero me manter aqui agora que eu estou esculpindo e tal, e eu ainda estou nos primeiros passos de entender, eu sou autodidata, então estou nos primeiros passos de entender como que a forma ela aparece. E ela vai aparecer exatamente das permissões que eu dei para entrar em mim, das referências, das pessoas que me atravessaram, das experiências ruins, das experiências que foram muito boas, das que foram não ruins, porque tem ruim, tem o bom e tem o insignificante. Mas o insignificante, em algum momento, ele volta só para te mostrar que tem alguma coisa ali, que era necessário ser revisitado, para que você pudesse aprender uma lição. Então, quando eu passo por essas todas situações e que eu tento expressar no meu meio agora, que é a escultura, eu trago comigo todas essas referências, todos esses arcabouços que vão fazer a construção. Então, quando eu percebo, e o meu ateliê é um caos, é um caos, porque... Mas que gera uma essência. Gera uma essência, mas é exatamente isso. Na verdade, a essência está ali, porque a essência está em mim. Exato. Né? E quando eu acho importantíssimo, quando você vai adquirir uma obra de arte, quando você vai comprar alguma coisa, que você saiba quem é a pessoa que foi feita, para que haja uma identificação. Não é só pelo valor, para eu ter alguma coisa exclusiva de tantos mil, ou de uma coisa exclusiva por ser feita apenas uma peça única que seja, mas inclusive para haver essa identificação. E para todos os lugares pelos quais eu passei, eu tento identificar o máximo possível para que eu leve comigo um pedacinho daquilo, ou seja, para que a minha essência, olha só, eu amo perfume. E quando eles lançam um perfume, é um primordial, eles lançam outro que é uma derivação, um exemplo, o perfume A. Eles vão lançar o AB, essência de A contém no B, mas com adaptações. E essas adaptações, elas são construções, e a essência, eu acredito que ela também evolua. Eu acredito que a essência, ela tem esse poder de nos fazer evoluir dentro da evolução que ela propõe. Ela se propõe a não nos deixar no mesmo lugar, a não nos deixar sermos o mesmo. O mundo está em constante evolução. Eu acredito que a tecnologia ela é fantástica, mas ela queima muita etapa. Por isso que eu acredito tanto que nos desenvolvimentos um pouco mais rudimentares, elas tragam amadurecimento. E muito do que nos falta hoje é amadurecimento de percepção. Olhar e te perceber. Olhar e perceber o instante. Olhar e perceber o que a gente está fazendo, comunicando com todo mundo que a gente está comunicando. Qual que é a razão pela qual eu faço o trabalho que eu faço, da maneira que eu faço. Porque se não fosse eu fazendo, talvez não haveria nada de mim para passar. Ou talvez eu não me deixei ser construído. Então, são variantes, são outras conversas. Então, em resumo, é mais ou menos isso que eu percebo e que eu tenho para apresentar.
Você falou uma frase interessante aí, como é que é? Lê de novo pra mim. Que existe esse pensamento de que tudo vem na proporção, né? Na mesma proporção, um equilíbrio. Esse equilíbrio. Isso, assim, quando tem uma coisa muito boa, sempre vem uma coisa muito ruim, e quando tem uma coisa muito ruim, vem uma coisa muito boa. Os aprendizados, no geral, né? Sim. É igual tudo que a gente olha para trás, né? Que a gente vê, assim, muitas vezes no momento a gente não consegue enxergar aquilo, né? Principalmente no momento que a gente está passando pelo nosso caos, mas que na hora que a gente olha para trás, a gente fala, gente, olha o tanto que eu cresci, que eu aprendi, olha o tanto de coisas que eu enxerguei com isso, né? Que normalmente são as horas que a gente mais enxerga. Com relação à exposição, nós usamos, né, eu e a Dani e todos os artistas convidados, todo mundo que fez parte, né, dessa construção dessa exposição, a gente surgiu exatamente desse caos, dessa reflexão desse caos, né, que a gente mesmo estava passando. E ele surgiu sim durante a pandemia, mas ela não é uma exposição apenas da pandemia, porque isso daí é uma coisa que a gente passa o tempo inteiro, né? Hoje a gente consegue talvez enxergar isso com uma clareza um pouco maior, porque o mundo está vivendo isso, né? Todo mundo está vivendo isso. Mas isso também eu vejo como uma reflexão e uma forma muito interessante da gente conseguir enxergar que, gente, olha o tanto também que nós estávamos individualistas, né? Hoje, como o mundo está passando, todo mundo consegue refletir sobre isso de alguma maneira. Mas normalmente a gente passa isso sozinha, né? E eu acho muito isso mesmo, que essa questão do nosso caos e da nossa essência, a gente consegue enxergar e balancear e ter esse equilíbrio de uma maneira muito clara, se a gente quiser, né? Depende muito da maneira como a gente vai querer enxergar determinadas situações. Para mim, pessoalmente, e foi o que eu quis passar, né, o que nós quisemos passar nessa exposição, foi exatamente que nós podemos estar no caos, mas a gente pode chegar na essência, ao mesmo tempo que a gente pode também estar na nossa essência e de repente voltar para o caos. Só que na exposição, assim como na vida, a gente dá um certo spoiler a respeito disso, mas a reflexão é muito individual. Então, cada um que entra aqui vai ter a reflexão, a sua reflexão. E por isso a gente não dá mastigado, porque senão não é uma reflexão, é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? A pessoa não consegue pensar por si só e sentir principalmente por si só. Então, dentro dessa exposição, não é apenas ver, é sentir principalmente. É você entrar no seu caos e é você entrar na sua essência e sair daqui, e talvez dias depois você vai conseguir fazer essa reflexão. Talvez não na hora, mas aquilo ali pode ter certeza que, se você estiver aberto, vai ficar na sua cabeça e vai, de alguma maneira, conseguir mudar para algo melhor. Eu espero. É o que o Alisson falou, né? É dessa questão da gente conseguir realmente se permitir e ser permeável, né? Pelo que está posto, né? Por esse encantamento. Então a gente chegou ao fim, gente, deste bate-papo. Adorei. Para você que chegou na live agora, né, a gente falou sobre o caos oculto, o impacto de outras culturas em nossa essência. Eu adorei o papo, espero que vocês tenham gostado. E, enfim, vamos ter outros bate-papos como esse, né, outras reflexões duais que estão vindo por aí, que vão ser mediados por pessoas incríveis também, vamos divulgando aí ao longo dos dias. E eu queria agradecer mesmo a Alisson, Ju, pela oportunidade. Eu te agradeço, foi ótimo, adorei. A oportunidade. Muito legal. E foi muito bom, né, poder aprofundar um pouco mais nesse universo do caos e da essência. E também, né, perceber que a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? A gente está aqui sempre realmente numa conversa, mas se a gente for rever o que a gente conversou, no final a gente chegou só em mais perguntas, sim, né? Exatamente. Que continue assim, que continue assim, né? As perguntas são construções, elas
promovem avanços, né? Então, Com certeza. Eu movimento. particularmente prefiro perguntas que respostas. Assim. E, enfim, gente, a exposição, né, idealizada pela Ju Lima e pela Dani Braga, ela fica até o dia 20/12, aqui no Avantgarde, na Avenida Raja Gabaglia. E você pode retirar o seu ingresso pela Simpla. Acho que é isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a você. Eu adoro o tempo de ócio. Sigam também. Sim. Adoro. E o vídeo também vai ficar gravado, né? Vai Pra quem ficar quiser gravado. acessar depois. Com certeza. maravilha. Ótimo. Obrigada. Obrigado, Até a gente. próxima. Tchau!